Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Elnatan e hoje nós introduzimos com esse vídeo uma série sobre os pontos principais da fé cristã, as doutrinas principais da fé cristã, aquilo em que nós, servos de Deus, como cristãos, confessamos e ensinamos. No vídeo de hoje eu quero pincelar rapidamente com vocês 4 motivos pelos quais nós devemos conhecer a Escritura e as doutrinas que ela nos expõe, que ela nos apresenta. Vamos começar lendo o texto de Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, onde Jesus, o nosso Senhor, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o clássico texto da Grande Comissão. Um texto que, quando lemos, costumamos a enfatizar o aspecto do ide e fazer discípulos, mas nós nos esquecemos da cláusula que o próprio Jesus coloca no versículo 20, dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus nos manda fazer discípulos e nos diz a maneira como nós o faremos. Nós faremos discípulos ensinando-os a guardar tudo o que Jesus nos ensinou, tudo que está encerrado na Sagrada Escritura, tudo que foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e repetido pelos seus apóstolos. O fato é que eu não posso fazer discípulos de fato se eu não conhecer o que Cristo ensinou. Afinal de contas, se para fazer discípulos eu preciso ensinar a esses discípulos o que Cristo nos ensinou, isso é impossível. Isso é, na verdade, impraticável caso eu não conheça o ensino bíblico, o ensino que foi pregado por Jesus e pelos seus apóstolos. Logo, o primeiro motivo pelo qual devemos conhecer a Escritura e as doutrinas que ela apresenta é porque só assim poderemos ter um discipulado efetivo. Só assim, de fato, poderemos cumprir a grande comissão. Um segundo motivo é que nós devemos conhecer a doutrina bíblica e o que a Bíblia ensina a respeito de diversos assuntos como graça, salvação, pecado, o que a Bíblia diz a respeito dela mesma, sobre anjos, demônios e por aí vai, para que nós estejamos precavidos contra os falsos ensinos, para que nós nos achemos habilitados a nos defender das falsas doutrinas, dos ensinos enganosos. Eu quero ler com vocês uma passagem que está registrada em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que nos diz o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro nos adverte na sua segunda epístola, uma epístola eminentemente apologética, que nos últimos dias surgirão falsos profetas no meio do povo de Deus, propagando heresias destruidoras. E nós somos avisados pelo próprio Pedro de que esses mestres que introduzem heresias destruidoras no seio da igreja são mestres que, por causa desses ensinos, estão caminhando para a perdição e levando outros com eles, infelizmente. Caso você continue a ler o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, é exatamente isso que você vai notar. O fato é que nós devemos conhecer a Escritura, conhecer a verdade para nos protegermos da mentira. Um cristão bem afeiçoado à doutrina bíblica é um cristão que não será levado por qualquer vento de doutrina. Um cristão familiarizado com o ensino bíblico é um cristão que definitivamente não se deixará levar pelos ensinos destruidores
dos falsos mestres que surgem no seio da nossa comunidade. Esse é o segundo motivo pelo qual nós devemos estudar a doutrina bíblica, estudar a Escritura, porque caso nós não o façamos, nós, infelizmente, seremos teológica e doutrinariamente consumidos pela mentira. Em terceiro lugar, nós precisamos estudar e conhecer a doutrina bíblica por uma razão evangelística. Ainda nos escritos petrinos, nós temos em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo dizendo o seguinte: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Responder habilmente, responder sabiamente àqueles que nos perguntam sobre a razão da nossa esperança é um mandamento dado aos seguidores de Jesus Cristo. E não é um mandamento novo. Nós vimos que Jesus, em Mateus 28, nos comissionou a ensinar e fazer discípulos ensinando. O que Pedro faz em 1 de Pedro 3,15 é simplesmente repetir a noção que Jesus transmitiu na grande comissão, de ensinarmos por meio de respostas às perguntas que os homens nos fazem sobre a razão da nossa esperança. Devemos sempre estar prontos para responder àqueles que nos perguntarem a razão da nossa fé, e não seremos capazes de fazer isso se não conhecermos a nossa própria fé. É uma questão até de lógica. Veja, nós devemos estar sempre preparados, e você, ouvinte, você, telespectador desse vídeo, precisa ter em mente que quando aquele seu parente católico chegar para você e perguntar para você por que você não ora a Maria, aquele seu vizinho, testemunho de Jeová, chegar para você e perguntar para você por que você crê na Trindade. Ou, por exemplo, aquele seu professor ateu que chega para você e lança questionamentos um tanto quanto rudes e grosseiros sobre a existência de Deus, você precisa estar preparado para responder a essas pessoas com amor e com um santo temor sobre a razão da esperança que você tem. E você não poderá fazer isso se não conhecer a doutrina bíblica. Essa é a terceira razão pela qual você deve conhecer a Escritura. Uma quarta e última razão pela qual você deve conhecer a Escritura está também nos escritos de Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. O apóstolo diz o seguinte: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja, Pedro conclui sua segunda epístola nos ordenando a nós cristãos a crescermos na graça e no conhecimento. Nós precisamos ter em mente que Deus não quer filhos ignorantes. Nossa fé não é uma fé sem razão. Deus não quer filhos, com perdão de expressão, burros. Ele quer filhos que conheçam a sua palavra, a sua vontade, quem Ele é e o que Ele faz. Deus quer filhos que o conheçam e o adorem por conhecê-lo. Nós precisamos nos lembrar do que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O conhecimento faz parte ativa do processo de salvação, faz parte ativa do crescimento espiritual. Em Hebreus, capítulos 5 e 6, o autor de Hebreus condena os seus leitores pela sua imaturidade espiritual. Ele tinha que, de novo, falar sobre elementos básicos da fé, porque aquelas pessoas, aqueles leitores, não tinham maturidade para aguentar uma feijoada espiritual ou teológica. Nós precisamos compreender que, caso queiramos crescer em graça, crescer em conhecimento, obedecer ao mandamento do nosso Senhor, dado pela pena de Pedro, que é: cresçam na graça e no conhecimento, nós devemos nos esforçar, nos exercitar por conhecer a Escritura e a doutrina, as doutrinas que ela nos apresenta e nos expõe. Eu espero que você tenha sido de algum modo
edificado por esse vídeo. Fique com Deus, deixe seu like, curte, comente e compartilhe, tá? E permita que outras pessoas, por meio do seu compartilhamento, sejam edificadas por esse conteúdo. Obrigado e Deus abençoe vocês.